Concluindo o nosso módulo sobre introdução à psicoteologia, é importante agora nós falarmos que a psicoteologia é o reencontro da psicologia com a teologia. Estamos aqui para construir pontes entre a psicologia e a teologia. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um pequeno texto para meditação. Obviamente, há divergências entre teologia e psicologia, e muitas das quais são irreconciliáveis, mas nada que o respeito mútuo às suas respectivas áreas de atuação, sem radicalismos, não possa contornar. O diálogo entre teologia e psicologia tem muito mais vantagens a oferecer a ambas, ao homem e ao cristianismo, que o antagonismo gratuito de ambas. Já abordamos que a teologia estuda as revelações de Deus, ou deuses, de acordo com a religião a ser considerada. Então, estuda as revelações de Deus aos homens. Por outro lado, os homens vão responder a essas revelações de Deus através da sua religião. Então, estuda as revelações de Deus aos homens e as manifestações dos grupos sociais em relação a Deus ou às suas divindades. Neste caso, está se referindo à religião ou fenômenos religiosos, voltando a destacar que religião é uma criação sociocultural, portanto, é uma criação eminentemente humana. A psicologia, por outro lado, estuda o homem como ser biopsicossocial, como ser biológico, psicológico e social, bem como estuda a personalidade humana em seus múltiplos aspectos, que nós já mencionamos esses 5 aspectos: instintos, humores, sentidos, cognições e vontade, e seus comportamentos resultantes, tanto os comportamentos explícitos como os comportamentos implícitos. Esses comportamentos resultantes são as manifestações da personalidade propriamente dito. A psicoteologia, por outro lado, estuda o homem em sua dimensão biopsicossocial e também espiritual, enfocando a relação entre esses aspectos com a natureza religiosa do ser humano e suas interações socioculturais. Afinal das contas, o homem nasce preparado para crer, mas no que ele vai crer e como vai crer é simplesmente devido à influência sociocultural, visto que a religião é essencialmente um fenômeno sociocultural. Bom, então vamos ver a importância da psicoteologia. Já abordamos que no início da história da psicologia, a maioria dos psicólogos também era constituída de teólogos, ou pessoas oriundas ou do judaísmo, como era o caso de Freud, ou do cristianismo, como era o caso de Jung. A psicologia, devido a essa sua origem essencialmente judaico-cristã, recebeu o título de ciência judaico-cristã. A psicoteologia moderna, quando falamos moderna, nós estamos nos referindo à psicoteologia a partir da década de 1990. Então, a psicoteologia moderna só começou de fato, ou recomeçou, na realidade, na década de 1990, graças às descobertas das neurociências sobre o cérebro e a mente humana, e com o interesse das neurociências sobre as manifestações do fenômeno religioso. Portanto, uma irmã gêmea da psicoteologia é a neuroteologia, que nós já abordamos e da qual falaremos em outro momento do curso. Os terapeutas, quer sejam eles conselheiros e cuidadores sociais, sejam eles profissionais, como é o caso de psicólogos, educadores, psicoterapeutas e consultores, ou religiosos, como é o caso de pastores, padres e orientadores espirituais, precisam de mais conhecimentos de suas profissões e de suas áreas de atuação, de mais conhecimentos gerais e de melhor manejo técnico-científico para ajudar seus pacientes, seus clientes ou ovelhas de seu rebanho,
e outras mais que vêm em busca de explicações ou de uma razão para se viver. Os profissionais seculares, ao ignorarem o homem como ser espiritual, nem sempre dão as respostas mais eficazes para os problemas que lhes são trazidos, principalmente os problemas de natureza espiritual, de natureza existencial, porque os profissionais seculares, ao ignorar tais problemas, não são aptos a responder a respeito dos mesmos. Por outro lado, os líderes religiosos, por ignorarem o homem como ser biopsicossocial e porque nem sempre sabem fazer um manejo técnico correto em seus atendimentos, acabam caindo no mesmo erro. Ou seja, não vão responder de uma maneira adequada às necessidades emocionais, cognitivas, pessoais da pessoa em si que pode buscar um aconselhamento. Em outras palavras, as duas áreas de atuação, ao ignorar o que é a área de atuação da outra, acabam se tornando muitas vezes inaptas para atender aquela pessoa que busca o atendimento, quer em uma área, quer em outra área. A psicologia e áreas afins nasceram no ambiente judaico-cristão, mas muitos cristãos tomaram uma atitude de oposição a elas. Consequentemente, conceitos como transferência, mudança de paradigma, terapia, etc., que são conceitos que só existem basicamente na psicologia, tiveram suas origens dentro da teologia. Por exemplo, o conceito de transferência pode ser o conceito de comunhão dentro da teologia. O conceito de mudança de paradigmas pode ter sua origem no conceito de conversão dentro da teologia. E o conceito de terapia pode ter sua origem no conceito de cura da alma dentro da teologia. No entanto, pelo fato de que os primeiros teólogos rejeitavam a psicologia, esses conceitos que nasceram dentro da teologia, hoje em dia praticamente só têm aplicabilidade dentro da psicologia. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. Em 1983, a OMS ampliou esse conceito para saúde é um estado dinâmico de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Por quê? Porque a própria OMS reconhece que o homem é um ser espiritual. E ao tratar o homem no aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto social, mas esquecer o seu lado espiritual, o próprio atendimento em si oferecido pode se tornar eficaz. Hoje, a espiritualidade é vista como um fator importante para a saúde plena das pessoas. Tanto é que a espiritualidade é assunto de destaque dentro da psicologia existencialista, dentro da psicologia da saúde, dentro da psicologia positiva e outras abordagens psicológicas mais. Daí, então, a importância da psicoteologia, porque ela vai ver o homem dentro desses quatro aspectos, como ser biológico, psicológico, social e também espiritual. E isso é muito importante. A psicoteologia busca conhecer a espiritualidade de maneira crítica, mas não quer desmistificar a religião. Não visa menosprezar a ação do Espírito Santo na vida do crente, nem tampouco é uma crença denominacional ou linha filosófica doutrinária ou mesmo teológica. A psicoteologia é um instrumento para os cristãos melhor desempenharem seu ministério e melhor explicar a sua fé.
Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, está escrito: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É exatamente isso o que a psicoteologia faz. Preparar a pessoa para melhor expor a respeito da sua própria fé. Temos que abordar agora o porquê desse antagonismo tão grande, cristianismo e psicologia. Muitos psicólogos não gostam nem ao menos de mencionar a palavra teologia, religião. Por outro lado, muitos teólogos também tomam uma atitude radical e nem gostam de mencionar a palavra psicologia. Por que esse antagonismo começou? Embora houvesse de fato uma razão que justificasse o antagonismo, mas na realidade esse antagonismo começou mais por radicalismo de ambas as partes. Quando a psicologia surgiu como ciência, Freud e muitos outros psicólogos da sua época combatiam a religião, as práticas religiosas, as manifestações religiosas de modo geral, responsabilizando-as por muitas das psicopatologias que as pessoas apresentavam. Sob certo aspecto, eles tinham razão, sim, porque infelizmente muitas religiões, muitas práticas religiosas, ao invés de ajudar a pessoa a crescer, a se fortalecer espiritualmente, psicologicamente, na realidade, muitas dessas religiões são verdadeiras fábricas de doentes, geram mais problemas do que solução. Agora, o fato de que muitas práticas religiosas são nocivas não quer dizer que toda prática religiosa, que toda religião em si é nociva. Mas o fato é que muitos dos primeiros psicólogos, muitos dos quais eram pessoas que tinham abandonado a sua fé, como era o caso de Freud, de origem judaica, que teve até uma formação católica ao longo da sua vida, Freud, ao tomar uma atitude radical contra a religião, combatia tudo. E muitos dos seus seguidores seguiram a mesma forma de pensamento. Por outro lado, nós devemos lembrar que o radicalismo não existia só por parte dos psicólogos, não. Porque muitos teólogos, muitos religiosos da época, também tomaram uma atitude radical contra conceitos psicológicos de modo geral. Um exemplo típico é a própria palavra psicoterapia, sempre foi olhada e mal olhada por parte dos teólogos de modo geral. E isso acabou aumentando muito a barreira da separação. E temos ainda que considerar que ao longo do século XIX e século XX, surgiu na Europa a chamada teologia liberal. A teologia liberal procurava uma explicação científica para todos os fenômenos espirituais mencionados na Bíblia. E se houvesse atrito entre o que a ciência e o que a religião diziam, de acordo com a teologia liberal, prevalecia a palavra da ciência. Isso acabou gerando um problema, porque muitos cristãos conservadores se opuseram radicalmente ao que os teólogos liberais criam. E ao se opor ao que os teólogos liberais criam e acreditavam, acabavam se opondo à própria psicologia e ao próprio desenvolvimento científico da época. Isso serviu para causar uma grande barreira de separação que, ao longo do final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, essa barreira foi se aumentando, de tal maneira que não haveria mais diálogo entre cristianismo e psicologia.